Você já imaginou ganhar a vida fazendo algo completamente fora do comum? Enquanto muitas carreiras tradicionais, existe um mundo cheio de profissões tão inusitadas que parecem saídas de um filme. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 profissões mais inusitadas que você nunca imaginou que existisse. Prepare-se para conhecer trabalhos que vão desde farejadores de odores até testadores de tobogãs. Então fique comigo até o final, porque algumas dessas carreiras podem até surpreender você pelo quanto elas pagam. Bora descobrir! Farejador de odores. Imagine um mundo onde cheirar coisas é uma profissão. Parece algo banal, mas para os farejadores de odores, esse trabalho vai muito além do que os sentidos comuns percebem. Esses especialistas são treinados para identificar as nuances mais sutis de fragrâncias em perfumes, alimentos e até em produtos de limpeza. Mas por que alguém precisa cheirar algo antes que ele chegue até você? A resposta é na importância de que o olfato esteja em nossas decisões diárias. Um perfume rejeitado ou um desodorante com odor desagradável pode significar milhões de dólares perdidos para as empresas. E os farejadores estão lá para impedir que isso aconteça. Para se tornar um farejador de odores, não basta ter um nariz apurado. Esses profissionais passam por treinamentos específicos que testam sua habilidade em distinguir centenas de aromas diferentes. É quase como se eles transformassem o olfato em uma forma de arte. Eles aprendem a confiar não só cheiros persistentes, mas também odores defeituosos que podem comprometer a qualidade de um produto. Imagine ser capaz de diferenciar entre 20 tipos de baunilha ou detectar uma pequena alteração em um aroma floral. Para a maioria de nós, seria impossível, mas para esses especialistas, é parte do trabalho. O processo de avaliação realizado pelos farejadores é extremamente detalhado. Eles trabalham em laboratórios especializados e usam ferramentas específicas para garantir que cada cheiro seja analisado com precisão. Em muitos casos, eles recebem amostras em potes fechados e devem identificar características como intensidade, duração e notas principais. Um teste pode levar horas, dependendo da complexidade do produto. Parece cansativo? Talvez, mas para os passageiros, cada sessão é um desafio que exige foco absoluto. E não pense que qualquer cheiro seja agradável. Alguns produtos, como detergentes ou materiais químicos, podem ser resistentes. Existem histórias fascinantes sobre como esses especialistas salvaram marcas de grandes fracassos. Em um caso famoso, uma empresa de bebidas lançou um produto cujo aroma na tampa da garrafa era tão químico que assustava os consumidores. Os farejadores foram alertados sobre o problema, mas a empresa ignorou suas recomendações. O resultado? Uma queda drástica nas vendas e um recall de emergência. Depois disso, a importância desses profissionais ficou ainda mais evidente. Afinal, quem quer arriscar o futuro de um produto sem o aval do nariz treinado? Mas a profissão não é apenas um jogo de cheiros. Existem perigos envolvidos. A exposição constante a odores fortes pode, ao longo do tempo, aprimorar o olfato desses profissionais. É por isso que muitos deles seguem uma rotina rigorosa de descanso olfativo, onde evitam qualquer tipo de fragrância para dar ao nariz o tempo necessário para se recuperar. Além disso, o ambiente de trabalho deve ser impecavelmente limpo e livre de contaminações que possam interferir nos nossos testes. Essa é uma das razões pelas quais o número de passageiros profissionais no mundo é tão limitado. Apesar dos desafios, a recompensa financeira pode ser significativa. Dependendo da empresa e da experiência do profissional, as variações podem variar de 40 a 70 mil dólares por ano, ou até mais em alguns setores de luxo. Além disso, a profissão traz um status único. Ser um farejador de odores significa que você está entre um grupo selecionado de pessoas com habilidades raras. Não é apenas uma questão de ter um bom nariz, mas de desenvolver uma sensibilidade quase sobrenatural para cheiros que a maioria de nós sequer percebe. Então, na próxima vez que você passar um perfume ou usar um produto com um aroma agradável, lembre-se de que por trás desse cheiro há um especialista que dedicou horas para garantir que tudo fosse perfeito. Os farejadores de odores são como os guardiões invisíveis de nossas experiências sensoriais, trabalhando nos bastidores para tornar nosso dia a dia mais agradável. Agora, o que você acha? Teria coragem, ou melhor, nariz, para encarar essa profissão tão intrigante? Testador de tobogãs. Quando pensamos em profissões dos sonhos, deslizar por tobogãs ao redor do mundo parece algo retirado de um conto de fadas. Mas acredite, ser um testador de tobogãs é uma profissão real e extremamente importante. Esses profissionais têm a responsabilidade de garantir que cada tobogã seja seguro, emocionante e, acima de tudo, divertido. Parece fácil, certo? No entanto, o trabalho envolve mais do que apenas descer por escorregadores aquáticos.
Eles precisam analisar a velocidade, o ângulo de descida, o impacto da água e até mesmo o nível de adrenalina que os usuários sentirão. Não é apenas uma brincadeira, é ciência e segurança combinadas. O treinamento para se tornar um testador de tobogãs exige coragem e habilidade técnica. Não é qualquer pessoa que possa avaliar um escorregador de 30 metros de altura com uma especificação quase vertical. Antes de qualquer teste, eles estudaram minuciosamente o design do tobogã, verificaram as condições do material e avaliaram os riscos potenciais. Cada descida é registrada, com precisão precisa da velocidade e do impacto na chegada. Um erro no projeto pode causar ferimentos ou até acidentes graves. Por isso, o papel desses profissionais é crucial para garantir que os parques aquáticos sejam ambientes seguros e emocionantes para todos. Mas o trabalho também tem seu lado divertido. Testadores de tobogãs viajam pelo mundo para experimentar as mais incríveis e radicais atrações aquáticas. Eles conhecem resorts luxuosos, parques aquáticos famosos e até mesmo praias exóticas onde novos tobogãs estão sendo instalados. Imagine poder dizer que você foi o primeiro a testar um tobogã em uma ilha paradisíaca ou em um parque aquático futurista. Ainda assim, a diversão vem acompanhada de muita responsabilidade. Afinal, eles são os primeiros a enfrentar possíveis falhas no design, o que exige concentração e nervosismo de aço. Uma das histórias mais curiosas dessa profissão envolve um teste em Dubai, onde um tobogã aquático promete a experiência de voar sobre a água. O design parecia perfeito, mas o testador descobriu, na primeira descida, que a força do impacto era tão intensa que causava desconforto. Graças à sua avaliação, o projeto foi ajustado antes de ser anunciado, garantindo que a atração se tornasse um sucesso entre os visitantes. Esse é apenas um exemplo de como o trabalho dos testadores pode salvar projetos de erros dispendiosos e garantir a satisfação do público. E você sabia que até o barulho que um tobogã faz ao ser utilizado é comprovado? Muitos aquários estão localizados em áreas residenciais e precisam reduzir ao máximo o ruído. Os testadores verificam se os sons emitidos durante o uso são aceitáveis ou podem causar problemas. Além disso, eles avaliam a interação do tobogã com fatores naturais, como vento e chuva, para garantir que a atração seja segura em qualquer condição climática. Esses detalhes mostram como o trabalho é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Embora a declaração pareça um sonho, ela também tem seus riscos. Testadores enfrentam frequentemente quedas acidentais, impactos inesperados e longas jornadas de trabalho sob o sol. Além disso, as viagens constantes podem ser desgastantes. Apesar disso, muitos dizem que o prazer de descer por tobogãs incríveis compensa qualquer dificuldade. E, claro, as cláusulas generosas também ajudam. Dependendo da experiência e da empresa contratante, os ganhos podem ultrapassar $50 mil por ano, além de benefícios como hospedagem em resorts e alimentação gratuita. Seja como uma aventura emocionante ou como um trabalho técnico, ser testado em tobogãs é uma profissão que mistura adrenalina e precisão. Na próxima vez que você se divertir em um parque aquático, lembre-se de que alguém arrisque a pele para garantir que aquela descida seja segura e inesquecível. Você teria coragem de enfrentar essa montanha-russa de água e desafios? Para alguns, é a profissão dos sonhos. Para outros, é um trabalho onde a emoção nunca acaba. Guardador das ilhas desertas. Você já sonhou em viver em uma ilha deserta, cercada por águas cristalinas, palmeiras e a tranquilidade de um paraíso isolado? Para algumas pessoas, isso não é apenas um sonho, mas uma profissão real. Os guardadores de ilhas desertas têm a tarefa de cuidar de ilhas privadas ou remotas, garantindo que a natureza seja preservada e que qualquer infraestrutura presente esteja em ordem. Parece simples, mas a vida nessas ilhas pode ser muito mais desafiadora e solitária do que a maioria imagina. Afinal, estar longe da civilização não é para qualquer um. A principal responsabilidade de um protegido de ilhas é proteger o ecossistema local. Isso inclui monitorar a fauna e a flora, evitar invasões indesejadas e garantir que o turismo, seja permitido, seja sustentável. Em muitos casos, eles trabalham em ilhas que pertencem a resorts de luxo ou a milionários que desejam manter suas propriedades impecáveis. Esse trabalho também envolve tarefas simples, como restaurar cercas, reparar cabanas e até manter painéis solares funcionando. Tudo isso deve ser feito com poucos recursos e, na maioria das vezes, sem assistência externa. Por mais idílico que pareça, a solidão é uma grande adversária nessa profissão. Muitos guardadores passaram meses sem contato humano, dependendo apenas de rádios ou satélites para se comunicarem com o mundo exterior. A sensação de isolamento pode ser intensa, e manter-se mentalmente equilibrado é um desafio constante. Alguns levam livros, instrumentos musicais ou até aprender novas habilidades para ocupar o tempo livre.
No entanto, mesmo as atividades recreativas não conseguem substituir o calor humano, tornando esse trabalho uma experiência única e profundamente introspectiva. Histórias fascinantes sobre essa profissão não faltam. Em uma ilha da Austrália, por exemplo, um guardado passou 6 meses isolado durante uma temporada de ciclones. Ele relatou que os ventos e as chuvas eram tão intensos que chegaram a pensar que a ilha seria submersa. Apesar do medo, ele cumpriu seu trabalho, garantindo que a biodiversidade local estivesse protegida e que os danos fossem reparados após uma tempestade. É nessas horas que os guardadores mostram uma resiliência quase heroica, enfrentando a natureza de forma direta. Por outro lado, existem momentos de paz e beleza que tornam essa profissão inesquecível. Imagine assistir a um pôr do sol sobre o oceano sem nenhuma interferência humana ou acordar com o som das ondas batendo suavemente na praia. Muitos guardadores relatam que a conexão com a natureza é uma das melhores partes do trabalho. A ausência de tecnologia e distrações modernas permite que eles redescubram a simplicidade da vida e se reconectem consigo mesmos. Apesar dos desafios, o trabalho de proteger as ilhas é recompensador. Além da experiência única, muitas receitas são consideráveis, que podem ultrapassar $100 mil por ano, dependendo da localização e das exigências do trabalho. Alguns pacotes incluem alimentação, transporte e até acesso a serviços de saúde emergenciais. No entanto, é preciso estar preparado para lidar com o inesperado, desde tempestades até animais selvagens. Não é um trabalho para os fracos de coração. No fim, ser guardado de ilhas desertas é muito mais do que um emprego, é uma escolha de estilo de vida. Para aqueles que buscam paz, aventura e um desafio incomum, essa pode ser uma oportunidade perfeita. Mas para outros, a solidão e as dificuldades podem ser intransponíveis. E você? Arriscaria trocar o conforto da civilização pela tranquilidade e os mistérios de uma ilha deserta? Para quem aceitar o desafio, essa profissão é uma chance de viver algo verdadeiramente extraordinário. Alimentador de pandas. Cuidar de um dos animais mais adorados do mundo parece um sonho, mas para os alimentadores de pandas, é uma profissão que mistura ternura e responsabilidade. Esses profissionais têm a tarefa de garantir que os pandas recebam uma nutrição adequada e sejam bem cuidados em centros de conservação e zoológicos ao redor do mundo. Mas, além da alimentação, eles também monitoram a saúde e o comportamento desses animais, garantindo que sejam felizes e saudáveis. Parece simples, mas trabalhar com pandas é muito mais trabalhoso do que parece. Os pandas, apesar de fofos e tranquilos, têm uma dieta muito específica. A base de sua alimentação é o bambu, e eles podem consumir até 40 quilos dessa planta por dia. Alimentadores de pandas precisam selecionar cuidadosamente o bambu mais fresco e nutritivo, garantindo que ele esteja livre de qualquer contaminação. Além disso, a dieta inclui frutas, vegetais e até suplementos especiais. Cada refeição deve ser preparada com precisão para atender às necessidades do animal, o que exige paciência e atenção aos mínimos detalhes. O trabalho, porém, não se limita à alimentação. Esses profissionais também interagem diretamente com os pandas, garantindo que eles se sintam confortáveis em seus ambientes. É uma relação de confiança que se constrói com o tempo. Alimentadores brincam com os pandas, observam seus comportamentos e até os ajudam em atividades físicas, como escaladas e exercícios. Esse vínculo é crucial para a saúde mental dos animais, especialmente em centros de conservação, onde o objetivo é recriar um ambiente o mais próximo possível de seu habitat natural. Histórias curiosas fazem parte do dia a dia dessa profissão. Em um centro de conservação na China, um panda chamado Mei-Mei ficou famoso por ser extremamente exigente com sua comida, recusando qualquer bambu que não fosse cortado em pedaços iguais. Alimentadores tiveram que adaptar suas rotinas para atender às preferências dela. Casos como esse mostram como cada panda tem sua personalidade única, o que torna o trabalho ainda mais fascinante e desafiador. Apesar da aparente tranquilidade, o trabalho pode ser exaustivo. Os pandas exigem atenção constante, e cuidar deles exige longas horas de dedicação. Os alimentadores precisam estar sempre alertas para identificar sinais de doenças ou mudanças comportamentais que possam indicar problemas. Além disso, os centros de conservação muitas vezes estão localizados em áreas remotas, o que pode servir de isolamento para os profissionais. É uma profissão que exige paixão pela natureza e um comprometimento profundo com a causa. No entanto, os benefícios vão além do financeiro. Alimentadores de pandas frequentemente descrevem seu trabalho como recompensa e único. Ver um panda saudável e brincalhão, sabendo que você desempenhou um papel importante nesse resultado, é uma sensação indescritível. Para muitos, é mais do que um trabalho, é uma missão de vida.
A proteção e o cuidado com os pandas ajudam diretamente na preservação de uma espécie que enfrenta ameaças constantes em seu habitat natural. Ser alimentador de pandas é uma experiência que mistura ternura, responsabilidade e dedicação. É uma profissão que não apenas aproxima os humanos de um dos animais mais icônicos do mundo, mas também desempenha um papel vital na conservação da biodiversidade. E você, seria capaz de trocar sua rotina atual por uma vida cercada por pandas fofos e famintos? Para os apaixonados por animais, esse pode ser o trabalho dos sonhos, com desafios e recompensas que vão além do esperado. Testador de cama de luxo. Imagine receber um salário para passar o dia deitado em camas macias e luxuosas, analisando o conforto e a qualidade dos produtos que prometem noites de sono perfeitas. Essa é a vida de um testador de cama de luxo. Apesar de parecer um trabalho simples, ele exige muito mais do que apenas relaxar. Esses profissionais desempenham um papel fundamental na indústria de colchões e móveis, ajudando marcas renomadas a oferecer produtos que atendam aos mais altos padrões de qualidade. Mas como é realmente o dia a dia de um testador de camas? O trabalho começa muito antes de deitar. Os testadores precisam entender os materiais usados na fabricação dos colchões, como espuma de memória, molas ensacadas e tecidos premium. Eles analisam fatores como densidade, resistência e temperatura. Cada colchão ou cama é submetido a uma série de testes rigorosos, que incluem avaliações de firmeza, suporte e até a sensação de luxo que o produto tem. Não se trata apenas de conforto físico, mas também de uma experiência sensorial completa. Um dos desafios dessa profissão é uma solução. Testadores de camas precisam ser extremamente detalhados, fornecendo relatórios completos sobre sua experiência. Eles avaliaram desde as inovações do tecido até o impacto de diferentes posturas ao deitar. Além disso, é necessário simular situações reais, como dormir em posições variadas ou compartilhar o espaço com outra pessoa. Tudo isso contribui para criar um produto que atenda às expectativas dos consumidores mais exigentes. Histórias curiosas não faltam nessa profissão. Uma delas envolve um testador contratado por uma empresa que queria criar o colchão mais confortável do mundo. Durante o processo, ele percebeu que o material da borda do colchão era muito rígido, o que prejudicava o conforto geral. Sua observação levou à reformulação do produto, que acabou se tornando um dos mais vendidos da marca. Esse é apenas um exemplo de como o olhar atento desses profissionais pode fazer toda a diferença. Mas nem tudo são flores, ou penas de ganso. Apesar do que parece, passar horas testando camas pode ser cansativo e até desconfortável. Os testadores precisam seguir um cronograma rigoroso, muitas vezes experimentando bolsas de camas em um único dia. Além disso, o trabalho exige concentração constante para identificar detalhes que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. É um trabalho que exige tanto o corpo quanto a mente. Por outro lado, as recompensas são generosas. Testadores de camas de luxo costumam obter resultados competitivos, além de benefícios como acesso exclusivo a produtos de alta qualidade. Algumas chegam a trabalhar em resorts e hotéis de luxo, onde avaliam não apenas as camas, mas também o ambiente geral. Para muitos, essa profissão é uma porta de entrada para o mundo do design de interiores e da hospitalidade de alto padrão. No final das contas, ser testado de camas de luxo é muito mais do que um trabalho confortável. É uma profissão que combina ciência, conforto e estilo, ajudando a moldar a experiência de sono de milhares de pessoas ao redor do mundo. Você já imaginou avaliar colchões que custam milhares de dólares, garantindo que cada detalhe seja perfeito? Para aqueles que valorizam uma boa noite de sono e têm um olhar crítico, essa pode ser a oportunidade perfeita para transformar o descanso na carreira. Detetive de espécies raras. Imagine explorar florestas, montanhas e oceanos em busca de criaturas que poucas pessoas já viram. Essa é a vida de um detetive de espécies raras. Esses profissionais combinam ciência e aventura para encontrar e documentar animais, plantas e organismos que podem estar à beira da extinção, ou que talvez nem sabíamos que existiam. Trabalhando em locais remotos e enfrentando condições adversas, eles desempenham um papel crucial na preservação da biodiversidade e no avanço do conhecimento científico. Mas como é o dia a dia de um detetive dessa natureza? O trabalho começa com muita pesquisa. Antes de sair do campo, detetives de espécies raras estudam registros antigos, lendas locais e mapas ecológicos para identificar áreas potenciais de exploração. A busca por essas espécies não é um simples passeio, exige planejamento meticuloso e equipamentos especializados, como câmeras de alta resolução, drones e sensores térmicos. Cada expedição é uma aposta. Eles podem voltar com uma descoberta revolucionária ou com nada além de histórias de aventura. O campo é onde as habilidades desses detetives realmente brilham.
Eles precisam de pacientes, atentos e adaptáveis para encontrar sinais de vida rara. Pegadas, sons distantes ou marcas em árvores podem indicar a presença de uma espécie. Em algumas situações, eles trabalham em completo silêncio por horas ou até dias, esperando pelo momento certo para registrar sua descoberta. Não é incomum que passem semanas acampadas em condições adversas, enfrentando calor intenso, chuvas torrenciais ou frio cortante de regiões montanhosas. Histórias fascinantes fazem parte da profissão. Um exemplo famoso é o de uma bióloga que redescobriu um pássaro dado como extinto em uma floresta tropical. Após semanas de busca, ela ouviu o canto único da ave e conseguiu capturá-la em vídeo, gerando comoção na comunidade científica. Essas descobertas não apenas reacendem a esperança de conservação, mas também colocam os holofotes em ecossistemas que necessitam de proteção urgente. Apesar do glamour de encontrar espécies raras, a profissão tem seus perigos. Animais selvagens, terrenos acidentados e até doenças transmitidas por mosquitos são riscos constantes para esses exploradores. Além disso, a pressão para entregar resultados pode ser intensa, já que muitas expedições dependentes de financiamentos que desbloqueiam retorno científico ou midiático. É preciso coragem, resiliência e paixão sincera pela natureza para seguir nessa carreira. O impacto desse trabalho é imenso. A descoberta de uma espécie pode ajudar a desenvolver novas políticas de conservação, atrair recursos para proteger habitats e até contribuir para avanços na medicina e na tecnologia. Algumas plantas raras, por exemplo, possuem propriedades medicinais ainda não exploradas, enquanto certos animais podem ser indicadores de mudanças climáticas. Cada nova espécie encontrada é um lembrete de como nosso planeta ainda guarda mistérios esperados para serem revelados. Ser um detetive de espécies raras não é apenas uma profissão, é uma missão de vida. É uma escolha que exige dedicação, espírito aventureiro e um amor incondicional pela natureza. Esses profissionais não apenas documentam a biodiversidade, mas também lutam para garantir que ela continue existindo para gerações futuras. E você? Arriscaria mergulhar em cavernas escuras ou atravessar florestas densas em busca de algo que o mundo ainda não conhece? Para que aceitem o desafio, esta profissão oferece mais do que recompensas financeiras, ela oferece um propósito. Especialista em móveis de avião. Você já parou para pensar em quem projeta e testa o conforto dos assentos e móveis em aviões? Essa tarefa essencial é realizada por especialistas em móveis de avião, profissionais cuja missão é garantir que cada detalhe dentro de uma aeronave ofereça o máximo de conforto, segurança e funcionalidade. Desde o design ergonômico até os materiais utilizados, nada é deixado ao acaso. Trabalhar nessa área pode parecer técnico, mas é uma mistura fascinante de engenharia, design e até psicologia do consumidor. O processo começa na prancheta de design, onde cada assento e peça de mobília é planejado minuciosamente. Os especialistas precisam considerar o espaço limitado dentro das cabines, garantindo que os passageiros tenham conforto sem comprometer a capacidade do avião. Além disso, os móveis precisam atender a rigorosos padrões de segurança, resistindo a forças extremas durante turbulências ou pousos de emergência. Cada detalhe, como a densidade da espuma ou o ângulo de reclinação, é calculado com precisão. Depois do design, vem a fase de testes. Aqui, os especialistas simulam condições reais de voo para avaliar o desempenho dos móveis. Assentos são submetidos a testes de impacto, resistência ao fogo e durabilidade. Até mesmo o desgaste causado por anos de uso é reproduzido em laboratórios. Além disso, os passageiros voluntários são convidados a experimentar os assentos e dar feedback sobre conforto e praticidade. É um processo exaustivo, mas essencial para garantir que o produto final atenda às expectativas. Histórias intrigantes fazem parte dessa profissão. Em um projeto para uma companhia aérea de luxo, especialistas especializados que uma combinação específica de materiais em nossos assentos causaria ruídos desagradáveis durante o voo. Foi necessário revisar todo o projeto, mas o esforço valeu a pena. O novo design recebeu prêmios internacionais de inovação. Esse é apenas um exemplo de como a atenção aos mínimos detalhes pode fazer toda a diferença na experiência dos passageiros. No entanto, o trabalho também tem os seus desafios. Os especialistas precisam lidar com prazos apertados, altas expectativas das companhias aéreas e pressão constante para inovar. Além disso, é preciso equilibrar conforto e custos, já que materiais de alta qualidade podem ser caros e aumentar o peso da aeronave. É um trabalho que exige criatividade, pensamento estratégico e uma visão clara das necessidades do mercado. Apesar disso, as recompensas são significativas. Especialistas em móveis de aviões viajam muitas vezes pelo mundo para monitorar projetos em diferentes países e testar protótipos em condições reais.
As negociações também são atraentes, especialmente para aqueles que trabalham com companhias de luxo ou fabricantes de aviões renomados. Para muitos, uma oportunidade de contribuir para o conforto de milhões de passageiros vale cada esforço. No final, ser especialista em móveis de avião é muito mais do que um trabalho técnico. É uma profissão que transforma viagens aéreas em experiências memoráveis, garantindo que cada detalhe, por menor que seja, proporcione conforto e segurança. Da próxima vez que você reclinar seu assento ou abrir uma mesa dobrável durante o voo, lembre-se de que há um especialista por trás disso, trabalhando para tornar sua viagem o mais agradável possível. E você, se imagina sendo o cérebro por trás de algo tão essencial? Pescador de bolhas. Já imaginou uma profissão que envolva capturar algo tão efêmero quanto bolhas submersas no oceano? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas os pescadores de bolhas existem e desempenham um papel surpreendentemente importante em áreas como ciência, engenharia e exploração ambiental. Esses profissionais trabalham no fundo do mar, buscando bolhas formadas por gases presos na superfície terrestre. Mas por que essas bolhas são tão benéficas? A resposta está em seu potencial de revelar segredos escondidos da natureza e até de ajudar a solucionar problemas globais. O trabalho começa com uma análise detalhada do fundo do oceano. Usando equipamentos avançados, como sonares e drones submersíveis, os pescadores de bolhas identificam áreas onde gases como metano ou dióxido de carbono estão escapando de forma natural. Esses gases se formam a partir de processos geológicos ou biológicos, e podem estudar suas composições, podem oferecer faixas sobre atividade vulcânica, mudanças climáticas e até novas fontes de energia. Cada bolha capturada é um pequeno fragmento de informação sobre o nosso planeta. Mas capturar bolhas no fundo do mar não é uma tarefa simples. Os pescadores usam ferramentas altamente especializadas, como coletores subaquáticos que isolam as bolhas antes que elas se dissolvam na água. Além disso, o trabalho exige extrema precisão, pois qualquer movimento brusco pode dispersar as bolhas antes de serem coletadas. Para completar a missão, eles muitas vezes mergulharam em águas profundas, enfrentando temperaturas geladas, pressão extrema e visibilidade limitada. É um trabalho que exige coragem e técnicas avançadas. Histórias fascinantes são comuns nessa profissão. Em uma missão no Ártico, pescadores de bolhas abriram uma liberação massiva de metano que poderia ter impacto significativo no clima global. Uma análise das bolhas revelou que elas vinham de depósitos de gelo que derreteram devido ao aquecimento global. Essa descoberta chamou a atenção da comunidade científica e reforçou a importância do trabalho desses profissionais. Cada bolha capturada pode conter dados cruciais para entender o futuro do planeta. Por mais intrigante que pareça, o trabalho tem seus riscos. As profundezas do oceano são ambientes hostis, com correntes imprevisíveis e a presença de criaturas marinhas curiosas, ou até perigosas. Além disso, o uso de equipamentos complexos em condições extremas aumenta o risco de falhas técnicas. Apesar disso, os pescadores de bolhas continuam suas missões com dedicação, movidos pela possibilidade de contribuição para descobertas revolucionárias. Os ganhos financeiros são generosos, especialmente quando o trabalho é realizado para empresas de exploração de petróleo ou gás natural. No entanto, muitos desses profissionais estão envolvidos em missões científicas, onde o objetivo principal não é o lucro, mas o avanço do conhecimento. Além do salário, a profissão oferece a oportunidade de participar de projetos que tenham impacto direto na preservação ambiental e na compreensão dos processos naturais. No final, ser pescador de bolhas é uma mistura de aventura, ciência e técnica. É uma profissão que nos lembra que até os menores elementos da natureza podem conter respostas para algumas das maiores perguntas do mundo. Você teria coragem de mergulhar no desconhecido em busca de algo tão delicado e fugaz? Para que aceitem o desafio, essa carreira oferece a chance de explorar o fundo do oceano enquanto desvendam os mistérios escondidos sob a superfície. Revisor de filmes de terror. Imagine assistir a filmes de terror antes de todo mundo e, além disso, ser pago para avaliar o impacto das cenas mais assustadoras. Essa é a rotina de um revisor de filmes de terror, uma profissão que mistura paixão pelo gênero, nervos de aço e um olhar crítico para os mínimos detalhes. Esses profissionais desempenham um papel essencial para garantir que os filmes sejam entregues com sustos genuínos, sem perder a qualidade narrativa. Parece fácil? Muito pelo contrário, o trabalho exige concentração, criatividade e a capacidade de avaliar até mesmo as cenas mais aterrorizantes com objetividade. O papel do revisor começa muito antes do filme chegar ao público. Eles recebem versões inacabadas ou em processo de edição, onde precisam identificar pontos que podem ser melhorados. Desde a trilha sonora até os efeitos especiais, tudo é testado para garantir que as emoções desejadas, medo, suspense e tensão,
sejam transmitidas de forma eficiente. Esses profissionais são como tensões emocionais, diminuir se as cenas realmente causam arrepios ou se precisam de ajustes para alcançar o impacto esperado. Um aspecto fascinante dessa profissão é uma análise psicológica por trás dos sustos. Os revisores avaliam como o público pode reagir a certos elementos, como movimentos inesperados, sons estridentes ou aparições repentinas. Eles estudam as tendências do gênero, identificando o que funciona melhor para diferentes tipos de público. Em alguns casos, podem sugerir mudanças no roteiro ou na edição para melhorar o ritmo do filme e aumentar a sensação de desconforto. É um trabalho que exige mais do que gostar de terror, é preciso entender a mente humana. Histórias curiosas não faltam no universo dos revisores de filmes de terror. Em uma produção independente, por exemplo, um revisor sugeriu adicionar uma pausa silenciosa antes de uma cena assustadora, criando uma tensão insuportável. O resultado foi tão eficaz que a cena se tornou um dos momentos mais memoráveis do filme. Essas pequenas intervenções mostram como o trabalho dos revisores pode transformar uma cena comum em algo realmente marcante. Mas assistir a filmes de terror o tempo todo tem suas habilidades. Muitos revisores relatam que, após longos períodos analisando cenas intensas, começam a ter dificuldades para dormir ou desenvolvem um aumento na sensibilidade a sons e movimentos repentinos. Além disso, o trabalho pode ser emocionalmente desgastante, já que exige assistir repetidas cenas gráficas e perturbadoras. É um lembrete de que até os amantes do gênero precisam de equilíbrio. Apesar dos desafios, ser revisor de filmes de terror é uma profissão extremamente gratificante para os fãs do gênero. Além de contribuir para a criação de obras memoráveis, eles têm a chance de influenciar diretamente como o público experimentar o medo. O salário pode variar, mas revisores experientes, especialmente aqueles que trabalham em grandes produções, podem ganhar cifras interessantes. Além disso, o acesso antecipado a filmes é um privilégio que muitos admiradores de terror invejariam. No fim, essa profissão é uma mistura de paixão, técnica e coragem. Ser revisor de filmes de terror não é apenas assistir a sustos, é moldar experiências que ficarão na memória do público por anos. Da próxima vez que você pular da cadeira durante um filme, lembre-se de que alguém trabalhou arduamente para que aquele momento fosse perfeito. E você, enfrentaria seus medos para transformar o terror em arte? Para quem ama o gênero, essa pode ser uma oportunidade perfeita de viver sem limite entre o medo e a criatividade. Gostou? VA. Mergulhador de esferas de petróleo. Nas profundezas dos oceanos, muito além da luz solar, existe uma profissão tão perigosa quanto fascinante, a de mergulhador de esferas de petróleo. Esses profissionais são responsáveis por explorar áreas submarinas onde pequenos depósitos de gás e petróleo se formam, conhecidos como esferas. Embora possam parecer insignificantes, essas formações têm um valor estratégico imenso para a indústria de energia. Trabalhar centenas de metros de profundidade, enfrentar pressão extrema e condições adversárias, faz dessa profissão uma das mais desafiadoras e arriscadas do mundo. O trabalho começa muito antes do mergulhador entrar na água. Usando equipamentos sofisticados, como sonares e robôs subaquáticos, as equipes identificam áreas onde essas esferas podem estar presentes. Após localizar o ponto exato, é uma vez que os mergulhadores entram em ação. Equipados com trajes especiais e sistemas de respiração avançados, eles descem a profundidades que podem ultrapassar 300 metros. Cada movimento precisa ser calculado, pois o menor erro pode resultar em consequências graves. A coleta das esferas exige extrema precisão. Usando ferramentas especiais, os mergulhadores capturam amostras sem comprometer a estrutura do leito marinho ou liberar gases perigosos. Além disso, eles precisam monitorar constantemente seus níveis de oxigênio e lidar com a pressão esmagadora da água. Não é incomum que trabalhem em completa escuridão, guiando-se apenas por luzes artificiais e sensores táteis. É um trabalho que exige concentração, calma e um treinamento rigoroso. Histórias impressionantes permeiam essa profissão. Em uma expedição no Golfo do México, mergulhadores percorreram um campo de esferas de gás metano que estava causando alterações na fauna marinha local. Uma análise revelou que esses gases foram liberados lentamente, impactando o ecossistema ao longo de décadas. Graças a essa descoberta, foi possível implementar medidas de proteção ambiental e planejar o uso sustentável dos recursos. Esse é apenas um exemplo de como o trabalho dos mergulhadores vai além da indústria e pode beneficiar diretamente o meio ambiente. No entanto, os riscos são constantes. A exposição prolongada à pressão pode causar danos físicos, como descompressão contida ou problemas nos pulmões. Além disso, a presença de animais marinhos, como tubarões e águas-vivas gigantes, aumenta o nível de perigo.
Apesar do uso de equipamentos avançados, a segurança nunca é 100% garantida. É por isso que os mergulhadores de esferas de petróleo precisam estar sempre em excelente forma física e mental para lidar com imprevistos. A recompensa, no entanto, pode ser significativa. Além de níveis elevados, que podem ultrapassar 100 milhões de dólares anuais, muitos mergulhadores têm a oportunidade de participar de expedições internacionais e explorar áreas inexploradas do planeta. O trabalho também oferece um senso de realização único, sabendo que suas ações ajudarão a garantir energia para milhões de pessoas e prejuízos para o avanço científico. Ser mergulhador de esferas de petróleo é mais do que uma profissão, é um estilo de vida. Requer coragem, habilidade e uma paixão pela exploração do desconhecido. Esses profissionais enfrentam os desafios do fundo do mar para revelar segredos ocultos que moldam o futuro da humanidade. E você, teria coragem de enfrentar a escuridão e a pressão para explorar um dos ambientes mais inóspitos da Terra? Para aqueles que aceitam o desafio, essa é uma aventura como nenhuma outra. E aí, o que achou essas profissões incríveis e totalmente fora do comum? O mundo está cheio de trabalhos curiosos que mostram como a criatividade humana não tem limites. Seja deslizando em tobogãs, cuidando de pandas ou explorando as profundezas do oceano, cada uma dessas profissões nos ensinam algo novo sobre dedicação, coragem e a infinita capacidade de inovar. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar descobrindo mais curiosidades fascinantes como essas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Ajuda muito a trazer mais histórias incríveis para você.